podemos começar com meia hora de bate-papo e quem tem dúvidas pode escrever aqui no espaço do chat, tá bom? Então, vou deixar palavras para Thaís. Thaís, muito obrigada, 非常感谢。Obrigada, professora. Tchau. É realmente um prazer estar aqui hoje. Cheche, eu já vou compartilhando aqui os meus slides enquanto eu vou falando. Bom, hoje nós vamos focar na questão de educação e tecnologia na China, que é um tema, né, que está relacionado, como a professora Tchau mencionou, com a minha pesquisa no doutorado, né? E eu queria falar com vocês também um pouco sobre oportunidades e desafios para uma carreira no mercado sino brasileiro. Como a professora já adiantou, eu sou fundadora da Xianzai, que é uma edtech voltada justamente para capacitação, tanto profissional quanto acadêmica, né, nesse direcionamento de carreira, com foco no âmbito das relações Brasil-China, que é o nosso principal parceiro comercial desde 2009. Então, tem uma relevância econômica e social muito importante para a gente. Também, quem depois tiver interesse em conversar sobre, eu sou doutoranda na Universidade de Pequim, eu comecei o meu curso em 2020, em plena pandemia, e sou bolsista integral do CSC, né, do Conselho de Bolsas da China, que é aquela bolsa que vocês aplicam pela plataforma da Embaixada. E no meu doutorado, bom, eu sou advogada, voltando um pouquinho atrás, tenho atuação de 10 anos em fusões e aquisições, passei por escritórios de grande porte e a China entrou na minha vida justamente nesse contexto, porque lá em 2012, quando eu estava entrando no meu primeiro estágio, eu sempre gostei de idiomas, e a China era aquela coisa, todo mundo falava, a China é o futuro, você tem que investir nisso. Eu comecei a estudar o idioma e realmente na minha vida profissional foi um diferencial, porque principalmente no contexto de fusões e aquisições, nesse período, né, que eu me ensinei de 2012 para cá, a gente teve um boom de investimentos chineses. A gente vai ver isso ao longo da palestra de hoje. Então, eu lidei muito com clientes chineses, com o âmbito, né, de lidar com o que é o guanxi, e também com relação à implementação e liderança no âmbito de China 10, que nos escritórios de advocacia. E eu gosto de falar um pouco dessas trilhas, que como a Shanzai é focada justamente em direcionamento de carreira, é legal a gente compartilhar, né, as nossas experiências, até para a gente tomar conhecimento de, às vezes, algumas instituições, iniciativas, ações que estão acontecendo, a gente não sabe, e para quem, né, a galera jovem que está chegando, que tem interesse, eu também, por exemplo, sou primeira secretária adjunta da Coordenação Estadual das Relações Brasil-China, da OAB do Rio de Janeiro. Quem tiver interesse, quem tiver em outros estados, vale checar se o estado de vocês tem essa coordenação. A gente tem ações muito interessantes, eventos tanto internos quanto externos, abertos ao público, online ou então presencial, para debater a questão das relações Brasil-China no âmbito empresarial, com foco na advocacia. Para quem for do direito aqui e tiver interesse, eu também sou consultora da SEBRA-ONU, que é a Comissão Especial Brasil-China, Comissão Especial Brasil-ONU, que também tem o foco, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que tem tudo a ver com os discursos mais recentes que a gente tem visto do Xi Jinping com relação ao desenvolvimento econômico chinês. Por que eu estou falando isso tudo? Para quem tiver interesse em se desenvolver na carreira, depois quiser pesquisar essas iniciativas, que são só algumas, nós temos muitas outras, né, no âmbito das relações ensino-brasileiras, mas nem sempre elas são tão acessíveis. Então, é por isso que a gente faz esse trabalho, né, para realmente facilitar e democratizar a informação, principalmente por meio da tecnologia. A apresentação eu vou dividir em 4 partes. Vou ser breve, tentar focar mais na questão das bolsas, das universidades. Mas eu queria começar, né, como advogada, com quase que uma exposição de motivos e explicar um pouco para vocês o caminho que eu percorri e que só poderia ter sido concluído com a Xianzai, assim, fez todo sentido nessa minha transição, né, de carreira de advogada para esse mundo das startups. A primeira parte eu vou falar o que eu vejo muito no meu programa de doutorado, que é com foco, meu doutorado, a concentração em economia e administração da educação. Um major em administração e a gente foca, a PKU, a Universidade de Pequim, ou Beidá,
ela tem um programa de desenvolvimento internacional da educação, que é muito interessante. Ele tem um programa voltado para estrangeiros. Recentemente, eles criaram mesmo um programa para chineses. E ele foca muito nessa questão da educação, tanto no âmbito internacional, por exemplo, a atuação da ONU, né, do Grupo ONU, ou do Banco Mundial, né, que está dentro, ou também no âmbito das startups, né, do âmbito de tecnologia. Então, a gente analisa muito a questão geopolítica, né? Como que isso está dentro do que, se vocês acompanham, né, os discursos do governo chinês com relação a alcançar o sonho chinês, né? O que é o sonho chinês e como que a educação está inserida como um pilar estratégico nessa estratégia de desenvolvimento. E é importante, por que eu estou contextualizando? Porque antes de eu chegar, né, na parte das bolsas, das universidades, eu queria que vocês entendessem, até mesmo antes de você, se alguém aqui tem interesse em estreitar esses laços e vir a ter uma experiência estudando na China, é muito bom a gente contextualizar. E quando a gente fala de contexto, a gente fala de geopolítica, né? Quando a gente fala de relações bilaterais ou multilaterais, a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo. E por que cada vez mais tem mais bolsas e mais oportunidades para brasileiros. A gente vai ter que voltar umas décadas atrás, né, e entender o que nesse slide aqui a gente está vendo uma frase de Xi Jinping, que ele fez um discurso numa instituição de ensino em Moscou, e ele fala que o sonho chinês, né, traduzindo, o sonho chinês, ele não vai beneficiar só os chineses, mas ele vai beneficiar todos os povos do mundo, né? E isso é um significado muito importante, muito relevante em termos geopolíticos e econômicos. O que ele está falando aqui? Ele está falando que quando a gente fala de China, a gente fala de uma nação com mais de 1,4 bilhão de pessoas. Né? A questão do PIB chinês, ele há muito tempo já interfere nas decisões de líderes em várias outras nações, inclusive Estados Unidos. Então, a China já se colocou no patamar, assim, ela sempre foi o império do meio, né? Ela nunca esteve por baixo, mas assim, principalmente na década de 80 para cá, quando houve a abertura, né, com Deng Xiaoping, eles implementaram muitas reformas educacionais. E elas estavam muito bem alinhadas com uma reforma global, né, uma reforma política como um todo. Uma questão cultural, econômica, e a educação estava muito alicerçada naquela ideia de como que a gente vai colocar, né, o povo chinês com bem-estar, né, prosperando. Então, em todos os textos governamentais, né, estratégicos, eles falam como que a educação é primordial, porque a partir como a gente tem, né, como diz o Paulo Freire, ela é uma ferramenta de transformação. E é por meio disso que a gente vê todo esse desenvolvimento com a China, quando a gente analisa, né, a fundo as últimas políticas econômicas. E dando mais um passo atrás, quando a gente fala de educação e cultura, de educação, né, política educacional, enfim, é importante, parece um pouco óbvio, mas isso é um debate, né, a diferença entre educação e cultura, que a gente poderia ficar até amanhã. Existem várias correntes, vários debates, inclusive textos na época do Império, sabe, de autores chineses discutindo com muita clareza qual a diferença de educação e cultura. Alguém que já parou para refletir isso? E é muito interessante que quando a gente lê assim os educadores antigos, né, os estrategistas de governo, né, que eram o braço direito dos imperadores, naqueles documentos históricos, se fala muito quanto que a educação, na verdade, ela é uma ferramenta para moldar uma cultura. E uma cultura, né, com base em quê? Qual é o critério disso? Como que eu vou moldar? Eu vou estruturar ela de acordo com os meus interesses de governo e com as políticas, né, não só educacionais, mas as políticas sociais, econômicas e de outras esferas. Hoje em dia a gente debate já políticas ambientais. Como que a gente vai estruturar tudo isso e fazer com que um povo siga essas diretrizes, siga essas políticas atuais? É por meio da educação, que nada mais é do que hoje em dia, né, a gente tem um plano anual educacional que define o que está na base curricular escolar. Então, ali eu tenho um leque e eu escolho o que eu coloco e o que eu tiro. E dessa forma, eu moldo uma cultura de acordo com o povo que siga, né, as minhas políticas, de uma forma que eles alcancem um bem-estar social em comum, né, e colaborem. Então, assim, não são a mesma coisa, mas é interessante a gente diferenciar e perceber, né, ao longo da história,
como que isso é totalmente político, né? E como que isso afeta diretamente a nossa vida. Como é a questão das bolsas, que é o foco aqui hoje. Aqui, eu vou passar muito rápido esse vídeo, gente. Acho que vocês já devem ter visto. Eu vou falar um pouquinho, porque ele passa rápido. Vou falar bem breve, tá? Com essa apresentação um pouquinho longa, mas eu vou focar mais nas questões de oportunidade de estudo. Mas quando a gente fala de China, esse vídeo é muito interessante. Acho que quem está sempre aí por trás das coisas de China já deve ter visto. Mas é um vídeo que pega da década de 60, que é um parâmetro interessante a gente contar a partir daí, porque antes disso o mundo ainda estava principalmente o mundo ocidental, ainda estava se recuperando de duas grandes guerras. Então, da década de 60 para cá, a gente já tem alguma análise. E lá na frente eu vou mencionar o livro do Kai-Fu Lee, mas quando vocês assistirem esse vídeo, que eu vou dar o play aqui, é interessante vocês perceberem o ano e na cabeça de vocês traçarem duas linhas do tempo, né? Do que estava acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o grande comparativo, né? Quando a gente fala, né, Estados Unidos versus China, em termos geopolíticos, e a China, por exemplo, para a gente entender, né, por que às vezes a gente tem essa sensação, a gente lê os jornais e fala, nossa, esse boom econômico da China, parece que da noite para o dia a China virou um gigante. Não é assim. Né? Primeiro, ela sempre foi um gigante, ela sempre foi o império do meio, nunca esteve por baixo, mas ela passou por questões históricas e se adaptou muito bem em termos de internacionalização de políticas, não só educacionais. E a gente observa isso aqui nessa linha do tempo. Você vê que Estados Unidos, na década de 60, a gente estava num período de revolução cultural na China, né? Enquanto os Estados Unidos, né, passava por a questão da Guerra Fria, a gente entra em 70, e a partir do final de 70, da Revolução Cultural, início de 80, a gente tem a abertura da China. Vem Deng Xiaoping de reformas muito importantes, não só na questão educacional, mas na política econômica como um todo, inclusive no aspecto de internacionalização também da educação. E aí a gente entra agora na década de 90. Final de 80, 90, a gente tem a democratização da internet, que vem participa do boom do Vale do Silício. Então, nessa época, os Estados Unidos estavam com aquele boom das diferentes startups, e daqui a pouco a gente vem a questão do Google, e daí para frente Facebook, enquanto a China acabou de passar por uma abertura, estava organizando a casa, mas ela estava subindo aos poucos. A gente chega nos anos 2000, em 2008 a gente tem a crise financeira mundial. Em 2009, a China se torna o nosso principal parceiro comercial. É importante a gente lembrar dessa data. E aqui, nessa virada de 2010, para a última década para cá, cada vez mais a China investe no setor de infraestrutura e energia, principalmente aqui, não só no Brasil, obviamente, mas com grandes fusões e aquisições, né, adquirindo sociedades brasileiras no nosso contexto Brasil. E também com joint ventures, contratos de parceria. A partir de um momento ela começa começa a aprender o modus operandi, né? Da última década, dos últimos 10 anos para cá, ela começa a adquirir do zero, né? Que a gente chama de greenfield, sociedades empresárias do zero, porque ela já entende como funciona o mercado brasileiro. Isso, assim, é muito rápido, daria para ter um dia inteiro só analisando essa linha do tempo. Então, assim, para a gente fechar essa parte da questão de desenvolvimento econômico e a relevância da educação, eu vou destacar aqui 4 pontos principais do porquê que a gente tem que olhar para a China e no sentido de que a gente tem muito a aprender com eles. A China, nos últimos anos, né, a gente sabe que ela tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, de acordo com o Banco Mundial, né? Ela, desde 1978, tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. E com relação à educação, ela aumentou de 65,5% em 82 para 96,8% em 2018, né, entre os cidadãos de 15 anos ou mais. Ou seja, isso quer dizer que nos últimos anos, pelo menos 1 milhão de pessoas foram alfabetizadas na China. Então, esses são números, né, todos do Banco Mundial, que são gritantes e mostram como que a gente tem que aprender com a China, porque
ela foi o país que mais tirou gente da extrema pobreza no mundo, né, nas últimas décadas. E isso tudo por meio de gestão, né, política pública focada. São metas que ela traçou a médio, longo, a curto, médio e longo prazo e cumpriu. E sempre se atualizando com as demandas, né, do que estava acontecendo no mercado. É isso que é o interessante. Aí a gente vai para o nosso próximo ponto, né? Quando a gente estuda a China, é interessante mostrar, né, que ela tem valores tradicionalíssimos e uma cultura milenar, e isso não pode ser deixado de lado, nem quando a gente está falando de fazer negócios com os chineses, por exemplo. Quando vocês falam de negócios com os chineses, vocês sempre vão ouvir falar do Guanxi, dos conceitos confucionistas, que tem tudo a ver com um contexto de intercâmbio multilateral. A forma como a China ela faz negócios está totalmente atrelada a uma cultura milenar de como que ela, por exemplo, se desenvolve, né, numa rede muito intricada, muito complexa de contatos e interesses, que é o que a gente chama de Guanxi. E o próprio Instituto Confúcio, né, é um exemplo disso. A forma como a China expande a sua cultura pelo mundo, investe nesse intercâmbio cultural, se a gente for analisar, né, a forma estratégica de expansão do Instituto Confúcio pelo mundo nos últimos anos, está muito atrelada a essa noção, né, de preservação dos seus valores tradicionais sem se fechar para o mundo. Ela está sempre antenada às tendências e disposta a mostrar e compartilhar a sua cultura, até numa intenção de soft power mesmo, né? E esse ponto, né, dentro dos 4 pilares assim, que a gente vê, que colocou a China nessa posição que ela ocupa hoje, econômicos, e no ponto que mais interessa para a gente aqui, em termos pessoais mesmo, em termos de oportunidade, de bolsa, é a questão da internacionalização. Isso é muito falado nos planos de política de governo chineses, principalmente no final da década de 80 para cá. Por quê, né? Na verdade, década de 80 para cá, mas a gente pode voltar mais um pouco lá para o início do século passado, na verdade, a virada do século XIX para o XX, quando estava finalizando, né, acabando o Império, e a China estava passando por muitas mudanças. Não só a China, mas o mundo estava passando por muitas mudanças. E é muito interessante analisar como que a China foi muito antenada, e isso a gente vê nos documentos históricos de governo da época, né, os documentos de império, como que eles estavam percebendo as mudanças no mundo. Inclusive, como que o último império, né, da dinastia Qin fez um estudo interessantíssimo de direito comparado, em termos de mandar correspondentes pelo mundo para analisarem como que estavam sendo escritas, né, redigidas as constituições, principalmente no Ocidente. Então, houve uma análise muito interessante num plano de abertura e internacionalização, mais sobre os termos chineses, que é o perfil da China, assim, como a China faz política desde sempre. E quando a gente traz, né, quando a gente traz para o plano de hoje em dia, né, tipo a questão de bolsa, né, vamos falar das bolsas. Internacionalização é um dos pontos cruciais que colocou a China, por exemplo, né, a Universidade de Pequim, a Tsinghua, entre as mais bem conceituadas. A Universidade de Pequim, pelo QS Rankings desse ano, ela foi posicionada como a melhor da Ásia. E como? Por quê? Isso é investimento, isso é dinheiro público entrando. São trilhões de yuanes todos os anos investidos em educação. E por que que tá? Ok, é a melhor do ranking. O que a China ganha com isso? Os chineses entenderam, lá, observando o movimento dos Estados Unidos, e isso a gente vê no livro do Kai-Fu Lee, que eu vou mencionar mais na frente, porque quando teve o boom do Vale do Silício, o que foi o boom do Vale do Silício? Foi investimento em universidade, tanto governo quanto iniciativa privada. Daí vieram os grandes avanços tecnológicos, né? Daí vieram as grandes as startups, hoje em dia os grandes unicórnios, porque houve investimento em educação. E a China percebeu isso. Enquanto ela estava lá na Revolução Cultural e saindo dela e os Estados Unidos bombando no Vale do Silício, ela vem uns passos atrás observando, mas ela recupera o passo muito rápido, né? Porque ela não faz igual, ela faz melhor. Ela tem tempo de estudar, analisar, se adequar aos novos tempos, que as mudanças a partir da tecnologia, principalmente da década de 90 para cá, com a democratização da internet,
Os avanços tecnológicos estão numa velocidade incomparável, que a gente nunca viu na história. E a China, ela consegue observar, perceber o padrão e fazer melhor. Para fechar, essa questão da internacionalização. Quando você tem as pontuações, por exemplo, das suas universidades, né, altas no ranking, isso faz com que o que a gente observou na pandemia, que foi interessantíssimo. Quando a China fechou, em 2020, agora ela já, no meio do ano passado, ela já reabriu, o que, que as universidades americanas, as universidades britânicas, que são as mais posicionadas no ranking, mais bem posicionadas, perceberam? O que elas já sabiam, elas se espantaram em números. Se elas perdessem os estudantes chineses, elas quebrariam. Por que aconteceu? A China fechou, muitos estudantes estavam pagando tuition, né, anuidade altíssima nas universidades americanas e britânicas, e falaram, para que eu vou ter aula online e pagar isso? Vou voltar para minha casa e vou suspender a matrícula. E eles viram que algumas universidades, elas tinham de cerca de 1/3 a 50% do faturamento era estudante chinês. Se não tivesse chinês pagando tuition, as grandes universidades que a gente conhece, as mais famosinhas, elas fechariam, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que estudante estrangeiro, intercâmbio, é moeda de troca. Isso vai para a mesa de negociação de outros debates econômicos entre dois presidentes que sentam e negociam. Né? Não é só sobre bolsa, não é só sobre educação, quero estudar fora. Vocês têm noção do tamanho disso tudo? Que às vezes a gente está tão distraído, são tantas notícias acontecendo no mundo, né? Tantas coisas loucas ao mesmo tempo, que a gente não percebe o tamanho da dimensão, né, desse mercado, e não é privado, é interesse político. Né? O seu posicionamento, resumindo muito em miúdos, porque é muito mais complexo do que isso, mas o posicionamento das suas universidades, né, nos rankings internacionais, afeta o seu PIB. E afeta também o seu poder de barganha em encontros internacionais, esses encontros de grandes lideranças, seja de meio ambiente, seja de educação. Né? A gente está tendo agora o Fórum de Davos, agora. Tudo isso interfere. E a educação, infelizmente, a gente vem de um país, né, como dizia Darcy Ribeiro, né, a crise da educação do país não é uma crise, é um projeto. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que a educação não é tão valorizada, de que a educação não tem essa importância, porque, na verdade, ela não é dada a devida importância pelos nossos governadores. E é totalmente o oposto que a gente observa na China. Por isso que eu ressalto tanto, a gente tem que aprender com a China, a gente tem que observar, a gente tem que destrinchar, decodificar o sucesso do plano econômico chinês, porque tem muita coisa por trás, e a educação, ela cumpre um papel fundamental nesse contexto. E quando a gente fala de educação, eu falei do Vale do Silício, é óbvio que, né, nesse contexto a China seguiu uma tendência do mundo, que foi puxada pelos Estados Unidos, e nesse período que eu falei, de final de 80 para 90, cada vez mais a gente vê o incentivo, né, das STEM, que é a ciência, a tecnologia e matemática. Que é o que a gente via, né? A gente tem o Ciências Sem Fronteiras, realmente quem é de humanas sofre, sabe que às vezes é muito mais fácil você conseguir bolsas quando você é de exatas, mas isso não é só no nível Brasil, isso é uma tendência mundial, né? Se incentiva isso, desde depois da Guerra Fria, para os últimos anos, cada vez mais se incentiva se dar bolsas e se quer mais investir nisso, até porque é num plano estratégico, né? Dos grandes líderes do mundo, essa é a grande prioridade e não, infelizmente, das humanidades. Bom, vou ser breve, tá? Falei. Vou falar bem rápido sobre como que a gente pode aprender, observando bem resumidinho o que que a China fez, o que que a gente tem no Brasil, o que que a gente pode fazer com isso. Comparando, né? A China, a gente sabe que ela tem dimensões continentais, assim como o Brasil, mas ela, óbvio, é muito maior. Então, vocês imaginem como que é o desafio, né, para você gerir um país tão grande. Um país tão grande que é dividido por 56 etnias, 55 minorias e a Han como majoritária. Um país que, nas últimas décadas, era extremamente dividido, assim como o Brasil, em termos de âmbito rural e urbano, mas ainda assim, né, o governo conseguiu se estruturar em termos de prioridade, né, de focar primeiro no urbano, depois no rural, mas jamais esquecendo das minorias. Inclusive, quando a gente fala de minorias, a gente está falando de gênero, a gente está falando de deficientes. O governo chinês, ele sempre priorizou isso tudo.
Isso sempre teve nos planos de política deles muito claros. Né? Por exemplo, nos planos educacionais, a China tem um trabalho incrível com relação à questão dos alunos autistas. Né? Eles são muito desenvolvidos nesse debate. E, bom, como consequência, hoje a gente tem, né, na China uma literacia altíssima, né, para um país que eu já falei, mais de 1,4 bilhão de pessoas, isso é um grande desafio. 95,1% de alfabetizados. A fluência em inglês pode parecer não tão alta, né? Menos de 1%, mas, gente, 1% de 1,4 bilhão ainda assim, é muita gente. E, de novo, ressalto aqui, quem tiver interesse em estudar a questão do plano educacional, eu indiquei aqui os projetos 211, 985 e a iniciativa Double First Class. Se quiser ler na íntegra, estudar a questão da política educacional, essas são as principais, mas é muito interessante entender por que as reformas políticas educacionais na China deram tão certo. Não foram só muito bem pensadas e muito bem escritas, óbvio, mas elas foram muito bem executadas num quesito de continuidade de governo, coisa que a gente não vê no Brasil. Né? Até, enfim, o contexto político do Brasil é diferente, mas ainda assim, quando a gente troca um governo no país, infelizmente, a gente tem uma cultura de não dar continuidade. Não quero manter o nome daquele último governador, daquele último presidente. Então, tem muitas obras, né? A gente tem muitos, na verdade, que a gente chama de elefantes brancos, né? Tem muitos planos econômicos, muitas iniciativas políticas que são muito boas, mas não dão continuidade. Isso não acontece na China. Por isso que a gente vê um desenvolvimento tão acelerado, né? Por isso que a gente consegue observar um sucesso econômico tão chamativo aos olhos. A questão da valorização do professor, isso daí está muito claro nos planos de governo, mas isso também está muito entranhado lá nas raízes confucionistas, né? Numa cultura milenar de valorização do professor, que infelizmente também no Brasil é muito diferente, a gente sabe. Então, assim, para resumir muito, isso daqui valeria, assim, cada ponto desse valeria 1 hora de aula, mas, assim, são 6 pontos que resumiriam por que a China chegou onde chegou nesses planos educacionais. A questão da massificação, né, da educação para todos, que veio um insight lá no final do século passado, se baseando no plano educacional estadunidense, no sentido de educação para todos. Mais uma vez, a China sempre antenada às tendências e ela absorveu muito bem com as suas características chinesas, ela não copia, ela absorve, ela percebe as influências do mundo, mas ela executa com base nos seus termos, né? E a diversidade, que eu mencionei, a questão da internacionalização, que afeta diretamente os programas de bolsas e a multiplicação dessas oportunidades, a profissionalização, que são vários planos de treinamentos, né, treinamentos técnicos, enfim, da população, modernização, como eu mencionei, ela está sempre antenada às tendências e ela nunca fica para trás, ela está sempre à frente, na verdade. E a inovação científica, que eu também já mencionei. E aqui, resumindo muito a educação do Brasil, que também isso daí dá uma aula inteira. Quando a gente fala de educação, é quase que um dever político mencionar Paulo Freire, que dizia, dentre muitas outras frases incríveis, dizia que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, assim, mais uma vez, reiterando, né, o que a gente observa na China. Esse boom econômico da China só aconteceu porque a educação foi priorizada. E isso o Brasil precisa aprender com a China. Então, resumindo, na pandemia a gente tem alguns relatórios da ONU e da Unesco mostrando quantos anos de atraso, alguns relatórios dizem 10, outros falam 15 anos de atraso que a gente teve na educação. E um dos principais fatores que fica assim alarmante para a gente é a questão da infraestrutura extremamente precária. Né? Durante as minhas aulas e palestras do doutorado, a gente recebeu muitos diretores do Grupo ONU, a gente recebeu o ministro da Educação da Índia, várias autoridades, né? Não só na China, mas na Europa, professores conceituados, e a gente sempre fala de soluções de educação que envolvam tecnologia necessariamente. E às vezes é muito dolorido ser brasileira, muitas vezes ser a única latino-americana da sala e ter que explicar que alguns tipos de discussão não chegam no patamar brasileiro, porque a gente ainda tem um gap muito grande de infraestrutura básica. Eu não estou falando nem de 5G, nem de qualidade de conexão da internet. Eu estou falando de estradas, eu estou falando de construir escolas. Né? E na pandemia a gente viu isso.
Eu sou muito entusiasta nessa coisa de startup, de edtech, de democratizar a educação por meio da tecnologia, mas eu tenho plena consciência social de que quando a gente fala de Brasil, a gente fala de Brasis. E, de fato, com uma edtech eu consigo alcançar muitas pessoas que, para fora da minha bolha, Rio, São Paulo, eu consigo levar o meu conhecimento para pessoas em outros estados, em outras regiões, mas existe um limite. Tem gente que não tem luz em casa, sabe? Tem gente que não tem smartphone, Wi-Fi. Então, isso é uma mazela aí, é uma ferida aberta que a gente tem no Brasil. Quando a gente fala no plano de desenvolvimento educacional, é uma grande barreira para uma faixa muito alta da nossa população. E, de todo modo, a gente tem uma literacia alta, 93,4%, e uma fluência no inglês que é 2%, mas óbvio, né, a gente poderia melhorar, que é também um grande impeditivo. Isso eu vejo na Shanzai, estudar na China, né? Existem bolsas, existem cursos que é o meu caso, por exemplo. O programa que eu queria não tinha o programa chinês, ele foi criado depois que eu entrei. Então, eu entrei no programa em inglês. E existem vários outros programas em inglês. Mas ainda assim, isso é uma barreira para o brasileiro. Não só para você ter a proficiência para cursar o curso, mas muitas vezes para você achar as informações. Tem muito pouca informação sobre estudar na China, sobre intercâmbios, como são as universidades, em português na internet. E então, se você não tem uma familiaridade de termos técnicos, para fazer essa busca, palavras-chave, né, na internet, isso também é uma barreira. É uma barreira lá na semente, uma barreira inicial, de você ter acesso à informação. Não estou falando nem de participar de um processo seletivo competitivo, de ser aprovado, de chegar lá e performar bem. É uma barreira de você ter conhecimento de que aquela oportunidade existe. E dentro, né, desse mote, a Shanzai também tentando trabalhar para quebrar essa barreira dentro do possível. E, como eu mencionei, reformas educacionais do Brasil não têm continuidade, historicamente. E a desvalorização do professor, principalmente pelas autoridades governamentais, é um fator que realmente é um grande desafio. E investimento em educação, se a gente for comparar, eu coloquei 2020 porque, enfim, os últimos anos foram atípicos com a pandemia. E, bom, em 2020, o Brasil investiu 29,8 bilhões em reais, que está próximo, né? Está 1 para 0,70, o renminbi e o real. E a China investiu 5,3 trilhões. Então, acho que só aí a gente já entende muita coisa, né? Por que a China está onde está? Não que, assim, o Brasil tem um grande potencial, mas, infelizmente, está difícil. Resumindo, lições. Bem pontual, gente. Política anticorrupção, isso a gente já está careca de saber, é só ver o Jornal Nacional que a gente entende. Continuidade das políticas governamentais, uma questão cultural mesmo na política brasileira. As metas de governo que sejam realistas, né, com um planejamento financeiro que seja possível de alcançar. E porque no Brasil a gente não tem só o problema de desvio de verba por corrupção, mas às vezes a gente tem metas que não encaixam com a realidade. Apesar de a gente ter um dos melhores censos do mundo, ainda pecam em várias questões, porque a gente tem um país muito diverso. Diverso socioeconomicamente, racialmente. Então, assim, alguns dados ainda são muito. Ainda existe uma zona grisa para tentar entender, passar um raio-x no brasileiro. E ainda tem um outro fator, né? A gente não tem diversidade nas autoridades. Quem define essas metas, quem fazem essas leis, elas não representam a diversidade do nosso povo. Então, acabam sendo leis que não fazem muito sentido, elas só se aplicam a um grupo muito seleto de brasileiros. E, bom, políticas adequadas à necessidade de cada região e coordenação com os governos locais. Isso a gente observa muito na China. Isso foi uma grande sacada, um grande diferencial. A China se entende, ela sabe quais são os seus desafios. Ela sabe que existe, é difícil você lidar, né? As necessidades da zona rural, da região rural e da urbana são completamente diferentes. Então, não tem como você aplicar a mesma política, por exemplo, no Brasil, as mesmas políticas para o Nordeste e para o Sudeste. São necessidades diferentes, são infraestruturas diferentes, até o clima é diferente, e isso influencia muitas vezes.
E, de novo, atenção, agendas inclusivas. Isso, a China, ela dá aula. A China, realmente, com relação a ser inclusiva nas suas políticas, ela tem, a gente tem muita coisa para aprender, em termos até de, por exemplo, direito comparado, não sei qual a área de vocês, se vocês estudam aqui, existe assim um mar azul de coisas para pesquisar, para debater, para discutir e para trazer aqui para o Brasil, para a gente ter insights e melhorar o nosso país. Termos práticos. Essa é a terceira parte, a próxima eu vou fechar com universidades, tá? Termos práticos. Vamos falar das oportunidades de mercado por essa perspectiva das relações Brasil-China? Bom, a gente vê aqui, no último ano, a gente teve essa notícia ótima aí da Folha de São Paulo, né, que o Brasil virou o maior destino de investimento para a China, porque quando a gente fala que o Brasil, a China é o principal parceiro comercial da China desde 2009, não quer dizer que fosse recíproco. A China tinha vários outros parceiros comerciais, a gente só era mais um na fila. Ela era muito importante economicamente para a gente, mas a gente não era o mais importante para a China. E no ano passado, a gente teve essa notícia, né, a gente tem um relatório publicado pelo o Conselho Estadual Brasil-China e que a China investiu 5,9 bilhões de dólares no Brasil. Só isso, assim, já acabou a discussão. Se alguém tem dúvida, né, se essas relações são relevantes para a gente. A gente está falando de operações que movimentam o nosso PIB. E, bom, nessa parte aqui eu vou ser bem breve, acho que quem acompanha a China já está bem atualizado. Mas quando a gente fala de China, a gente fala de uma China tecnológica. Né? Se discute até será que ela seria o primeiro cybergoverno do mundo, né? Na forma como ela é conectada. E nesse contexto a gente precisa falar dos super apps, que é o WeChat, acho que a maioria aqui já deve usar, já deve conhecer. Inclusive, a gente teve essa polêmica recente, né, do Elon Musk adquirindo o Twitter, e agora ele está falando que quer criar um super app, sendo que isso já existe na China há muito tempo. É um aplicativo em que você consegue fazer pagamentos, transferências, é tudo muito ágil, tudo muito rápido. Você tem o controle da sua licença, né, para ter o seu pet, o seu cachorro. Você tem o controle das suas doses de vacina, tá tudo ali por QR Code. Você consegue até entrar com solicitação de pedido de divórcio no cartório usando o WeChat. É tudo interligado, né? Que aí a gente entra também na questão dos unicórnios, que nada mais são do que aquelas startups que têm o valor de $1 bilhão. E a China está em segundo lugar, ela tem 312 unicórnios. Isso quer dizer que a todo momento está sendo criada uma inovação tecnológica que daqui a pouco vai ser democratizada, né, expandida pelo mundo. A gente tem vários exemplos de startups, inclusive aqui no Brasil, essa coisa de bicicleta compartilhada. Isso é uma coisa que veio da China, né? É que você pega o aplicativo, você paga essas bicicletas que tem do Itaú e tal. Isso é uma startup da China, inclusive para uma mulher, uma empresária com uma ótima visão, né? Dentro desse contexto, óbvio, a gente fala de inteligência artificial, que a China tem liderado isso de uma forma espantosa, e inclusive na questão das edtechs, né, dos desenvolvimentos de plataformas que auxiliem no aprendizado mais rápido. No contexto da pandemia, isso teve um boom, porque as pessoas não podiam sair de casa, estavam tendo aula online, e a China desenvolveu várias plataformas, inclusive estudos de como funciona o cérebro, né, o comportamento da cognição, do aprendizado. Ela, inclusive, tem alguns laboratórios de pesquisa na Índia também, e tem desenvolvido startups interessantíssimas nesse âmbito, em termos de mudar realmente a direção do mercado. Aquilo que estava sendo esperado para acontecer daqui a 10, 20 anos está acontecendo agora, e está acontecendo na China. E nesse contexto, como eu mencionei antes, é um livro aqui, quem tem interesse, né, em tecnologia e China, ele é muito interessante, é uma leitura muito fluida, é do Kai-Fu Lee, e ele fala das superpotências, né, da inteligência artificial. Ele faz um paralelo muito interessante, muito detalhado dessa questão do desenvolvimento, né, tecnológico dos Estados Unidos com a China em contextos históricos, né, diferentes. O que cada um estava passando naquela mesma linha do tempo. Então, a gente entende muitas coisas. Inclusive, a gente fala muito na Shenzai, a questão de, às vezes, os sites das universidades, você está buscando as bolsas, está querendo achar um programa que faça sentido para você, e às vezes os sites não são intuitivos para o brasileiro. Tem uma parte nesse livro
que ele explica. Vocês já devem ter visto algum documentário mostrando como você faz o design de um site, né? Você estuda o comportamento humano. Então, tem uma inteligência artificial que faz uma pesquisa com relação ao seu olho. Não sei se vocês já viram, sabe, aquelas telas. Para onde eu estou olhando tem um ponto azul. Então, eles vão estudando isso com várias pessoas para ver qual é a parte do site que a pessoa mais olhou, quando ela estava buscando X coisa. E eles fizeram, existem estudos comparando hábitos ocidentais e orientais. Óbvio que quando a gente fala ocidental e oriental, a gente está generalizando muito, tá? Eduardo Said, que me desculpe. Mas, enfim, o comportamento é totalmente diferente. Quando você quer saber mudar o idioma do site, quando você quer fechar a caixinha de compra, se você estiver comprando alguma coisa no site, geralmente o chinês ele vai lá para outro lado. Então, assim, isso um site interessante, assim, porque que às vezes a gente tem tanta dificuldade de achar informações com relação a bolsas de estudo e programas universitários. É uma questão meramente cultural. E, óbvio, cidade inteligente, que está interligada com tudo que eu falei, né? De startups, de super apps, dessa interligação do governo. A China, óbvio, lidera isso, mas o Brasil também, Rio de Janeiro, Santa Catarina, a gente tem algumas coisas bem interessantes acontecendo que valem ser observadas. E assim, gente, por que eu tô falando isso tudo? Porque eu tô falando de emprego. Quem tiver aí no ensino médio, na faculdade, pensando no que eu vou ser, qual a faculdade que eu faço, ou especialização, ou o mestrado. Vocês têm que entender que hoje, janeiro de 2023, provavelmente a profissão que você vai estar daqui, eu não sei, 5 anos talvez nem exista. Então, por isso que é tão importante a gente estar atualizado no que está acontecendo, quais são as tendências de mercado mundial. E quando a gente fala de tendência de mercado mundial, é necessariamente China. Estados Unidos também, mas China, gente, aceita. Já passou Estados Unidos, vocês têm que, assim, tá por dentro. E mais uma coisa, para quem estiver planejando estudar na China, enfim, não adianta você chegar lá, fazer 1 ano, 2 anos de mestrado e ir embora. E não entender a questão das oportunidades de mercado, porque com base nisso, quando você entende como o mercado está funcionando, você consegue destacar quais são as suas habilidades, você consegue desenvolver habilidades que você não tem tão desenvolvidas, o mercado está precisando, você consegue vender o seu peixe, você consegue fazer networking enquanto você estiver na China, né? Em termos de aproveitar os eventos que as universidades disponibilizam, você vai conhecer pessoas do mundo inteiro, pessoas que trabalham em todas essas áreas. Então, assim, por que eu não vim aqui só para falar tipo, quais são as bolsas, quais são as universidades? Porque é imprescindível você ter esse amadurecimento de entender a dinâmica de mercado em um plano macro e micro antes de você entrar no avião com visto na mão e começar a estudar na China. Porque, infelizmente, a gente vê muitos casos de brasileiros que vão sem a devida orientação, sem fazer, né, um design de carreira e não conseguem aproveitar essas oportunidades. E às vezes a gente até vê alguns relatos frustrados: eu fui para a China, mas não recomendo porque não consegui nenhum emprego depois disso. Gente, desconfiem desses relatos, porque não dá para a gente culpar um país que é praticamente a maior economia do mundo, junto aos Estados Unidos, né? São muitos fatores, são muitas coisas acontecendo, né? Então, assim, antes de pensar em se inscrever, antes de pensar em estudar, dá um passo atrás e tenta analisar o fora, o mercado, e tenta se analisar em termos assim, o que eu posso fazer com isso, o que eu quero fazer. Por isso que é importante a gente estar lendo jornais, entendeu? Ver quais são as startups, quais são as tecnologias, quais são os empregos, o que está acontecendo. Nesse contexto, ainda em tecnologia, metaverso, né? Que também existe uma discussão, será que é uma revolução hype, né? Porque a metaverso não é uma coisa tão nova. Quem aí é da época, os millennials que são da época do The Sims, sabem que não é uma coisa, né? A ideia do Second Life não é uma coisa de agora. Mas é uma coisa que existem gráficos analisando o hype do metaverso. E em dado momento se lança alguma tecnologia interessante, pode ser um jogo, pode ser um óculos virtual, enfim. Mas em dado momento essa onda some, né? Até voltar. Muito se explica pela obsolescência programada do mercado, essas tecnologias são altas, então muitas vezes se inviabiliza grandes negócios, porque o tempo todo elas estão defasando e um aparelho depende do outro, é o óculos, é o computador, se um desatualiza, tem que comprar o outro, então isso torna, às vezes, o mercado muito inviável a longo prazo, mas é uma realidade que
muitos especialistas acreditam que não vai voltar e já está criando muitas profissões. Tanto na medicina, a gente tem procedimentos médicos que já estão, né, sendo usados com a questão do óculos virtual, de realidade virtual. A gente tem na agropecuária, a gente tem, enfim, até fazendas de ordenha, né, de gado, por exemplo, que usam óculos nas vacas para elas produzirem mais leite, enfim. Tem muitos mercados. E quando eu estou falando dessas profissões, gente, você pode ser o designer do metaverso, você pode ser o programador, você pode ser o advogado que vai fazer o contrato, né? Os contratos que envolvem isso. Tanto de propriedade intelectual, tanto contrato comercial, de parceria societária ou contratual, enfim, ou empresária, enfim. São muitas possibilidades. Agora, o nosso último ponto, a questão das universidades e das cidades na China. De novo, sempre encarando como uma oportunidade global, né, de estudar na China. Não é só pelo que você vai colocar no currículo, sabe? É pela experiência como um todo, a experiência profissional, acadêmica e pessoal, porque você também é uma pessoa, você tem desejos, você tem vontade. Então, assim, encara essa experiência realmente vai mudar a sua vida, mas de uma forma global. E tente extrair tudo o que você pode nesse período, porque 1 ano, 2 anos, passa muito rápido. Óbvio que muitas pessoas que vão acabam ficando mais tempo, porque as oportunidades vão se abrindo. Então, fiquem atentos a essas portas. Uns pontos, assim, só de orientação por alto, a questão dos rankings, né? Muita gente me pergunta, eu não sei direito quais são as universidades, não sei qual que eu quero. Aqui são 4 rankings que são mais, assim, confiáveis, mas quando a gente estrutura o ranking, isso a gente vê a gente discutiu bastante isso no meu doutorado. Como que os rankings são políticos? Tudo que você vê de estatística, de números, de ranking, encare de uma forma crítica. Como? Quem é a instituição que tá fazendo essa métrica, né? Tá apurando esses dados? Qual o interesse dela nesse contexto? Quais são os critérios que são usados por esse ranking? Por exemplo, por que vocês acham que, desde que esses rankings foram criados, as principais, o top 10 de melhores universidades do mundo, são sempre majoritariamente americanas. E depois Inglaterra. Aí depois Canadá e Austrália. Por que são as que têm língua inglesa como nativas, né? Porque um dos principais critérios que mais tem peso na grande maioria desses rankings é o idioma. É a publicação estrangeira e prioritariamente publicação em inglês. Então, aí já explica muita coisa, né? Será que a Universidade X é realmente melhor que a outra só porque está acima do ranking ou só porque ela está no contexto de um país de língua inglesa que produz mais artigos em inglês? Em termos de qualidade técnica, aí você tem que ver a sua área, né? Se a sua área faz sentido no networking, se a sua área é de exatas, se é de humanas, se isso influencia ou não, a questão da qualidade dos laboratórios. Tudo tem que ser analisado caso a caso. Mas é interessante a gente ver, na hora de ver esses rankings, porque eu vejo muita gente que se identificou muito com a universidade e tal, mas todo mundo fala que a outra é melhor. E aí, na hora de passar nas duas, escolhe a outra, vai para uma cidade que não se adapta mas era o que estava no ranking. Gente, esse ranking, olhem esses rankings, por exemplo, num gap de 3 a 5 anos, vocês vão ver que varia muito. A própria Harvard, Stanford, que são as principais, elas nunca estão no mesmo lugar, elas ficam oscilando. Às vezes no mesmo ranking, no mesmo ano, em rankings diferentes. Porque são métricas muito próximas, né? E você tem que entender quais são esses critérios. Então, assim, na hora de decidir o rumo da sua vida, não se apega ao ranking. Leve critérios como também, por exemplo, temperatura. Né? Eu tenho amigos que moraram, por exemplo, em Beijing e não se adaptaram com frio. Né? Não gostaram, isso influenciou na questão de sociabilidade, a pessoa, né, afeta o humor. Depois de uns anos, teve a oportunidade, por exemplo, de trabalhar em Xangai e falou: poxa, por que eu não vim para cá antes? E assim, não tô, eu sou total team Beijing, mas assim, é uma questão que você tem que ver o que pesa para você ou não, para além de um ranking. O ranking é importante para fazer uma primeira triagem, para te guiar, mas o ranking não é tudo. Porque o ranking tem um cunho político e ele oscila, né? O ranking não é uma coisa ano que vem tá de um jeito, ano que vem tá de outro, assim. Enfim, vocês entenderam o recado.
Vou expor aqui algumas das mais conhecidas, mas vamos lembrar que na China, quando a gente fala de China, são mais de 3 mil instituições de ensino. Né? Todos os anos a China recebe 500 mil de estudantes, assim como ela também manda outros 500 mil de chineses para fazer intercâmbios fora. Então, assim, não teria como apresentar todas, mas não é porque não é a top 5, não é a top 10, que não seja uma instituição de excelência, porque realmente tudo na China, a infraestrutura é de outro mundo, né? O que você vai ter de oportunidade de networking de estudantes do mundo todo, abra o seu leque, sabe? A sua mente na hora de pesquisar as universidades. Aqui, em benefício do tempo, eu escolhi só algumas. A gente tem a Beida, que é a Universidade de Pequim, é a mais antiga da China, fundada em 1898. Como eu mencionei, esse ano ela saiu como número 1 da Ásia, do que o Westworld, mas se vocês olharem a outra, ela oscila com a Tsinghua, porque, como eu falei, são as duas que mais recebem investimento do governo chinês. Tem todo um histórico da criação das duas que é interessantíssimo. Elas foram, o Tsinghua foi criado um pouquinho depois, com uma mensagem oposta, por isso que hoje em dia ainda existe uma rivalidade Tsinghua-Beida, mas assim, é uma rivalidade antiga, histórica e interessantíssima, né? Quem tiver interesse nos próximos eventos, a gente vai fazer muito evento ainda, muita live na Shanzai, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou passar vídeos porque a gente é visual, né? E quando a gente sonha, a gente quer ver. Como eu estava falando, ela foi criada na virada, né? No final do século XIX para o XX, quando estava acabando o Império. E ela veio com uma mensagem, se você for ver a arquitetura dela, ela é bem tradicional chinesa, porque ela veio com uma mensagem muito forte, do tipo, aqui é China raiz, aqui é China tradicional. Eu me internacionalizo, eu importo formatos de ensino com base em outros países. No início do século passado, ela começou a se basear muito com o ensino japonês, que era mais similar à cultura, depois ela se abre para o francês, americano, enfim, por um período o russo e volta para o americano, mas ela é a mensagem dessa infraestrutura, né, desses prédios lindos da Beirá, que é considerado o campus mais lindo da Ásia, tem uma mensagem de contexto político interessantíssima. E tanto que se você for ver a Tsinghua, como ela vem numa mensagem oposta, ela tem uma arquitetura muito mais linear, né? Muito mais clean, mais para o lado germânico, com uma mensagem do tipo, não, eu estou me internacionalizando nos moldes do mundo. Enfim, é uma história bem longa. Quando vocês estudam Beidá, todo mundo ouve falar na Beidá, mas nem todo mundo sabe que eles têm um campus em Shenzhen, que eles têm um curso muito interessante de direito transnacional e uma infraestrutura incrível. É uma cidade super tecnológica também, desenvolvem drones, tem várias coisas interessantes para networking, dependendo da sua área, que também é uma coisa que é boa para botar no radar, que nem todo mundo tem conhecimento. Só olhar um pouquinho como é que é Shenzhen. Não se apeguem apenas a Pequim e Xangai. A China é muito grande, gente. Abram a sua mente para outras possibilidades. Para o próximo. Aqui ainda o campus. Como vocês podem ver, é muitas vezes, bem diferente do que, infelizmente, a gente está acostumado, né, com muitas universidades no Brasil. E eu vou falar, esse vídeo é grande, eu vou falar mostrar só um pouquinho para vocês. Essa aqui mostra os principais. Estudando, gente, estudando em Xangai. Eu mostrei duas. Essa é a Fudan, que é muito procurada também em Xangai. Ela e a Shanghai Jiaotong são muito bem posicionadas. Eles têm muitos cursos de ciências políticas, de direito, muitos deles lecionados em inglês também.
e muitas bolsas. E Xangai realmente tem uma bolha internacional muito grande, né? Para quem quer ter acesso a Tsinghua, que eu mencionei em Pequim, né? Em Beijing. Também muito tradicional. As duas são. Você atravessa a rua, tem a Beidá e do outro lado a Tsinghua. Os campos são muito próximos. E enormes, sempre. E você vê essa mistura na Tsinghua, né? Dessa estrutura mais tradicional e de uma estrutura mais clean, uma inspiração mais europeia, dentro do contexto político que eu mencionei. Ok, esse vídeo é longo, vamos para o próximo, para fechar. Tá, para fechar aqui do que eu já falei, são algumas das principais, mas não se fechem nessas cidades. A gente tem cidades fantásticas, a gente tem Wuhan. Assim, acho que não vale nem mencionar todas as opções, sabe? Porque são muitas. Mas das que eu mencionei aqui, só para organizar na cabeça de vocês. A gente tem Beijing, eu mostrei a Beidá, mostrei a Tsinghua, a Beidá, a Universidade de Pequim, mostrei a Tsinghua. A gente também tem a Renmin University, que é a Universidade do Povo, que também é muito tradicional e tem muitos cursos interessantes, principalmente nas humanidades. Uma observação, Beidá, o pessoal fala que ela é a Harvard chinesa, porque ela é de humanas, o forte dela é de humanas. Não quer dizer que não tenha cursos de engenharia, por exemplo. Mas a Tsinghua, que tem um forte mais, né, que chamam de MIT chinês, tem muito mais opção se vocês forem pegar as infraestruturas de opções de cursos, de programas, já estou finalizando, de programas de engenharia, são páginas e páginas. Tem mais opções porque esse é o foco dela. Mas não quer dizer que você não possa estudar direito, por exemplo, na Tsinghua. E a Renmin também ela é muito forte, ela é muito boa em direito, em políticas internacionais, enfim. Shanghai, eu mencionei a Fudan e a Shanghai Chiaotong. E em Shenzhen a gente tem a Beidá, que é o campus de Shenzhen, que tem direito transnacional. E a gente também tem a SUST, que é de tecnologia, que eles são incríveis em metaverso também, estudos de metaverso, mas é mais para a área de engenharia. Bom, concluindo aqui, cravado no tempo, dado tudo que eu expus, a ideia da Xianzai é justamente essa, assim, é orientar. Xianzai, como a gente mencionou, significa agora, em chinês, com essa ideia, porque tudo que a gente debate aqui no Brasil sobre o que vai ser o futuro da tecnologia, o que vai ser o metaverso, na verdade está acontecendo agora na China. E nada melhor do que agora para a gente se preparar para o mercado, né, em termos de profissão, em termos de até mesmo experiência profissional, porque realmente viver na China, né, se abrir para uma cultura tão diferente, engrandece muito a gente, porque primeiro a gente percebe que não tem tantas diferenças assim, a gente tem muito mais semelhanças, e quando a gente vai para um lugar muito longe da nossa cultura, isso é um convite para a gente refletir sobre o Brasil, sobre a nossa sociedade, até sobre a nossa individualidade. Por que eu ajo dessa forma? Será que é porque eu gosto disso, porque eu sou assim, ou porque eu sou uma pessoa que, no meu caso, nasci no Rio de Janeiro, vindo do direito? Será que eu sou muito mais um reflexo do meu meio do que a minha personalidade única que eu acredito? E quando a gente vai para fora, a gente começa a perceber que às vezes a gente é muito mais o produto do meio do que a gente imagina. Enfim, é uma grande oportunidade para a gente colocar na balança, repensar várias certezas que a gente tem na vida e voltar realmente muito mais amadurecido e com a cabeça muito mais aberta para as diferenças no mundo, né? Que cada vez mais a gente continua vendo guerras e o avanço é só tecnológico, infelizmente não é social. Então, realmente, fica aqui o convite para quem quiser ter essa experiência incrível que não tem como se arrepender. Eu deixo aqui o meu contato, vocês podem me adicionar no LinkedIn, podem seguir a Xianzai nas redes sociais, a gente tem usado principalmente o Instagram, mas podem seguir a gente também no Facebook, no TikTok, a gente hoje acabou de criar o Twitter, a gente tem uma parceria bem legal com a Embaixada, com alguns vídeos educacionais nesse sentido, tanto no Instagram quanto no YouTube. E em breve a próxima temporada, se tudo certo, gravada diretamente de Beijing. Xie xie.
Sim, sim, muito obrigada, Thaís, que é muito pontual, não é? De Cravado. fato, é uma palestra muito interessante, com muitas informações, com uma visão muito larga. Como a Thaís falou, o futuro na China é agora. Na China sempre dizemos o futuro é agora. Por isso, para quem tem interesse nesse tema, ou em solicitar as bolsas para estudar aqui na China, ou para trabalhar nesse mercado, assim no Brasil, acho que vale a pena começar a pensar, a sonhar e começar a realizar o seu sonho com as práticas. Muito obrigada, Thaís. E aqui tem algumas dúvidas ou perguntas, ok? Você pode dar uma olhada ou posso ler. Eu até posso responder uma pergunta do David, ok? Uma pergunta, hoje tem bolsas para pós-graduação com paisagem da avião incluso na bolsa. Normalmente não, normalmente não. Nós temos projetos muito diferentes, temos bolsas muito diferentes. Até daqui a pouco vou fazer uma palestra sobre as bolsas diferentes para estudar aqui na China. Temos uma bolsa China Studies Program, tá incluindo a passagem, mas esta que é mais para os todolados ou todolandos. Por isso, esse é um projeto diferente, mas também depende dos projetos. Mas normalmente, para pós-graduação, não pagamos a passagem. Por isso, acho que eu já posso responder em nome de Thaís, não é? Para a Thaís descansar um pouquinho. Então, Thaís, você pode dar uma olhada o espaço do chat, tem algumas dúvidas, comentários. É só adicionando com relação à bolsa. A minha, por exemplo, a do CSC, ela é integral, mas ela não cobre a passagem. Eles vão me reembolsar. Quem quiser mais os detalhes, eles reembolsam a questão do seguro, saúde. Você paga e chegando lá, eles reembolsam imediatamente. O dormitório está incluso e tem o stipend, né? Tem uma ajuda de custo mensal. Se eu não me engano, acho que a Yantin e a Schwartzman, que são bem conhecidas, a Schwartzman é para mestrado, gente. Mestrado não é acadêmico, tá? É de um ano. É mais uma exposição, se você quiser saber um pouco da cultura chinesa. A Schwartzman da Tsinghua e a Yantin é da Beidá. Salvo engano, acho que não mudou, elas ainda elas cobrem a passagem, não é? Mas realmente a passagem é mais difícil achar. Quando a gente fala integral, geralmente é isso: cobre dormitório, ajuda de custo, e você não paga anuidade. Deixa eu ver as outras. Educação. Os exames que podem ser junto ao formulário de exame físico. Marcelo está perguntando se os exames que eles pedem para anexar junto ao formulário de exame físico para solicitação de bolsa tem que ser traduzido também. A da embaixada, isso vale checar, gente, todo ano muda, tá? E checa por toda instituição. Não é uma regra para todas as universidades, não é uma regra para todas as instituições que oferecem a bolsa. A da embaixada, eles aceitam inglês. Isso é uma dica, inclusive, que bom que você perguntou isso, Marcelo, não só com relação aos exames físicos. Antes de traduzir, tradução é um custo alto, né? Principalmente se for juramentada. Antes de ter qualquer gasto, você checa, manda um e-mail, se não responderem, liga, checa com a instituição, né? Tanto a universidade quanto a bolsa, se você pode primeiro fazer a tradução. Número um, a tradução tem que ser juramentada ou pode ser simples? Porque isso muda muito no orçamento, tá? A simples você pode fazer até você mesmo, não precisa de um tradutor juramentado carimbando e apostilando no cartório. Número dois, pode ser em inglês ou tem que ser em chinês? Muitos programas aceitam inglês, que foi o meu caso. Todos os programas para quais eu apliquei, eles aceitavam a tradução em inglês, que ela é muito mais barata do que em chinês, porque tem muito pouco tradutor juramentado. Em São Paulo, por exemplo, como é que eu acho tradutor juramentado? Vocês vão lá no site da Junta Comercial, que é onde eles certificam. O tradutor juramentado, ele faz um concurso público, que é junto da Junta Comercial, que é por estado. Você lá no site da Junta Comercial, você consegue checar quem é o tradutor juramentado. Se vocês forem lá São Paulo, que é São Paulo, só tem um tradutor juramentado, ou seja, eles colocam o preço que eles querem. Resumindo, é muito mais barato vocês fazerem a tradução em inglês. Mas checa antes de ter qualquer gasto, confirma se todos os programas que vocês querem, vocês podem fazer em inglês. É a minha dica.
Marília perguntou se tem bolsa acima de 40 anos. Depende se é graduação, se é mestrado, se é doutorado. Moscou, por exemplo, o Ministério da Economia, o limite é 45 anos. Da Embaixada vale checar, que eu acho que é 35, mas eu não sei se para doutorado é 40, 45. Isso muda toda hora, vale checar. E uma dica para questão de idade, a gente recebe muita solicitação nesse sentido na Shinzai. A galera por volta dos 40 até 60 anos, realmente existem limites de bolsa, mas assim, é muito mais fácil achar na China do que, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. A Europa é muito estrita e cada ano mais eles diminuem a questão de bolsa. E na França, por exemplo, está uma média de 25 anos. A bolsa é o IFEL, né? Eles desceram demais a idade. Então, na China, se vocês não tiverem... É porque quando a gente fala bolsa, pode ser intercâmbio, pode ser estudo, pode ser graduação, tem várias modalidades. Mas vale vocês checarem sempre uma coisa que as pessoas esquecem. Bolsa interna da universidade. Checa se o programa que você quer tem bolsa interna. Às vezes você não acha lá no site, manda um e-mail. E eles têm essa bolsa. E também uma outra coisa, existem bolsas dos governos, das municipalidades, digamos assim, né? Tem a bolsa do governo de Xangai, tem a bolsa... Checa qual é o edital para cada caso. Porque, assim, são muitos leques, tá? Vocês podem ir para estudar cultura, língua, pode ser uma graduação, uma pós, você pode ir como pesquisador visitante, que é o que a gente chama aqui no Brasil de sanduíche. Então, assim, não desista logo de cara, tá? Não achei, não é para mim. Sempre vai ter. De novo, são mais de 3 mil instituições de ensino. Fora agências de intercâmbio, cursos de idioma, são muitas possibilidades. Não desistam logo de cara. Sobre esta pergunta da Marília, no caso do Instituto Confúcio, nós oferecemos bolsas para professores da língua chinesa no Brasil ou estrangeiros, né? Até 45. Normalmente tem um limite que é para 35, mas para professores da língua chinesa, oferecemos bolsas até 45. Acho que já é máximo, né? Tá ótimo. Os mestrados da China são validados no Brasil? Depende do programa, gente. Depende da área, depende da universidade. Isso vale checar. Mas só uma observação, assim, é que eu não sei qual é a área, tá? Por exemplo, medicina é muito mais complicado. Tem algumas áreas que, ainda que você não consiga, em termos práticos, não vai afetar tanto a sua vida profissional. A não ser que você queira, por exemplo, um doutorado. Que aí você tem que apresentar realmente, voltar para o Brasil e fazer um doutorado, por exemplo. É assim o cenário que eu tô imaginando. Aí você realmente tem que certificar isso para conseguir. Mas ainda assim, a gente sabe que tem uns cursos de doutorado que abrem a exceção para você meio que pular, né? Você entrar no doutorado sem o mestrado. Aí você teria que ver caso a caso, mas antes de qualquer coisa, cheque com a instituição brasileira que você está pretendendo na volta, como é que funciona, e com a chinesa, como é que funciona a questão da validação. Como precisa ter um nível alto de HSK? Processo seletivo, de novo, depende da modalidade. Se você quer, você pode ir, inclusive, sem saber nada de chinês, né? Começar a aprender lá, se for um intercâmbio de idioma. Agora, se for um mestrado, se for um doutorado, já é um HSK mais alto. Tem a opção também de alguns programas que no primeiro ano você estuda chinês, aí você tem que passar por uma prova, existe um mínimo, aí vai variar para o programa, existe um mínimo de HSK que você vai ter que tirar para começar a sua pós-graduação toda lecionada em chinês. Mas tem gente também que prefere a estratégia. Depende do seu timing de vida. Se você está com pressa, se você quer ir agora, se você pode melhorar a sua proficiência em chinês para ir depois. Porque você pode chegar, se você quer urgente, já tem inglês, por exemplo, você vai, faz um mestrado de 1 ou 2 anos em inglês, em paralelo você estuda chinês e parte para um doutorado, ou não sei, ou um trabalho mesmo na China e melhora o seu chinês. Depende do que você quer, assim, quais são os seus objetivos. Mas não é crucial que você seja fluente em chinês para ter uma oportunidade na China. Aí você tem que encaixar com relação à sua urgência, quais são as suas prioridades, qual tipo de experiência você quer ter lá. Se às vezes é curta, se é longa, enfim. Essa pergunta do Marco, acho que depende do projeto. No caso do Thaís, ela solicitou bolsa da China Scholarship Council. E nas bolsas do China Scholarship Council tem projetos que têm requisito em inglês. Se os cursos serão em inglês, não tem requisito, né? Mas também tem bolsas, quando você solicitar as bolsas, você tem que selecionar aulas em chinês ou aulas em inglês.
Se for aula em inglês, não tem requisito sobre o nível de HSK, mas, ao contrário, se você só dá aulas em chinês, com certeza é assim, até nível 4, nível 5. E no caso de outros bolsas, depende. Se for bolsas de ensino Confúcio, com certeza é assim. Por isso, essa depende. Mas do China Scholarship Council, tem duas opções: aulas em chinês ou aulas em inglês. Por isso, tudo depende, né? E até uma dica, bom que foi tocado esse ponto. Uma dica que me deram, eu já conversei com outros professores na China. Por exemplo, ainda que você aplique para um curso em inglês, dependendo do tipo de curso, tem muito mestrado sobre cultura chinesa, relações internacionais, direito chinês. Você demonstrar nos seus documentos, na sua carta de apresentação, no seu currículo, que ainda você para o curso vai ser em inglês, você vai precisar do TOEFL ou do IELTS. Mas se você demonstrar que você tem interesse na língua, e ainda que você já tenha um HSK, ou às vezes até um certificado de um professor que você tenha de chinês, certificando que você tem mais ou menos um grau ali, isso pode, dependendo do contexto e do edital, pode contar ponto. Nem que seja num desempate, num processo seletivo, você demonstrar esse seu interesse e esse seu link com a cultura chinesa. Principalmente se você tiver interesse em, terminando o curso, continuar esses laços, né? Seja na China ou aqui no Brasil. Então, não deixe de colocar no currículo, ou em alguns processos seletivos existe um espaço que é documentação adicional, que eles deixam livre. Se você quiser adicionar mais alguma coisa, você pode botar o HSK, ainda que seu curso seja lecionado em inglês, que pode contar ponto, né? Numa análise global do candidato. Níveis, mestrados, tá. O meio mais fácil para procurar oportunidades de bolsa. Essa pergunta é boa. Se existe uma plataforma que reúne todas essas informações? Olha, eu sempre, até para os nossos alunos, a gente sempre fala, vocês vão lançar no Google, existe muito material, inclusive em inglês, principalmente em inglês, né, de sites, que juntam essas informações, mas muitas vezes, se você for ver, são informações para estudantes italianos, para estudantes indianos. O brasileiro não cai ali, mesmo que seja do Ministério da Economia também, mesmo que seja não é a mesma embaixada, não é a mesma nacionalidade, então não se aplicam os mesmos requisitos. É perigosíssimo você chegar, né, nesses sites e confiar neles. Pode te ajudar como norte, mas confia sempre no site do governo chinês, no site do Ministério da Educação, no Ministério da Economia. Não confie nesses outros que aglobem, porque não tem nenhum que tenha 100% das bolsas ali para brasileiros. Assim. Então, foca nos sites oficiais mesmo. E nunca vá para um edital passado, de um ano, que às vezes você acha coisa de 2012. Né? No Google você acha várias coisas. Sempre cheque o edital do ano que você está aplicando, porque algum requisito ou outro pode mudar. Necessário ter um nível acadêmico muito alto para ingressar nas universidades? Então, Arthur, isso depende do que você quer. Se você está num nível de graduação, se você está num nível de mestrado, doutorado, óbvio que o background, né, tipo, a bagagem que se espera de um candidato, por exemplo, de doutorado, é muito maior que de um candidato de graduação, até por tempo de vida, né? Não dá para esperar que uma pessoa, né, com 20 anos tenha a mesma bagagem que uma pessoa de seus 30 anos. Então, é óbvio que quem vai selecionar a banca, né, a variadora, ela vai levar isso em consideração. Mas vale lembrar que, dependendo da universidade que você está aplicando, algumas são muito mais competitivas do que as outras, inclusive as bolsas. Então, você tem que levar em consideração isso. Muitas vezes você passa em uma e não passa em outra, e muitas vezes é o ano que você está fazendo também, né? Porque é muito sobre com quem você está competindo. Então, o que você puder fazer para incrementar o seu currículo, né? Seja com atividades extracurriculares, idiomas, atividades de liderança, grupos de pesquisa, enfim, para tornar o seu currículo cada vez mais competitivo, mas de uma forma que seja coerente. Não adianta também atirar para todos os lados e você não conseguir costurar essas informações de uma forma que você explique no sentido de ter um storytelling convincente nessa documentação que eles querem, que geralmente é a carta de apresentação, né, o personal statement, e o seu currículo. Você tem que saber explicar, ligar os pontos, sabe, das atividades que você fez. Não pode ser uma coisa muito solta também. Tem que ter um design estratégico mesmo do que você pretende fazer.
profissional, qual o nível de chinês exigido? É o Marco Túlio pedindo na área profissional qual o nível de chinês exigido. Aí vai depender do seu cargo, vai depender da empresa, mas com certeza quando a gente fala, provavelmente ele está falando da China, mas no Brasil também empresas chinesas. Quando a gente fala no contexto profissional, se for aí depende. Se você tiver que debater, se você tiver que fazer call, se você tiver que fazer reunião em chinês, aí é indiscutível, né? Nem só uma questão de HSK, isso vai ser testado na entrevista. Você realmente precisa sustentar uma proficiência alta. Mas, vou fazer um parênteses, que a gente tem algumas vagas, até mesmo aqui no Brasil, eu que sou do, do direito, né, de escritório de advocacia, China Desk, a gente tem muitas vagas para China Desk, para estagiário, que às vezes colocam lá chinês avançado, intermediário, mas na prática, se você não tiver, mande seu currículo, porque não é uma coisa imprescindível, sabe? Vão ser atividades pontuais. Então, depende do cargo, depende do contexto. Mas, independente disso, muito provável eles vão colocar no requisito, no anúncio de vaga, né? Qual é o nível de HSK. Mas, independente disso, tem que passar na entrevista. Tem que sustentar uma entrevista em chinês, se for o caso. Não obstante de oportunidades que também são em inglês. Existem empresas internacionais, né? No mundo inteiro, não só na China, que as pessoas conversam ali em inglês. Então, vai depender realmente da vaga. Esta pergunta de David, sendo de outro país, dá para conseguir bolsas no Brasil para a China? Normalmente não. Cada país você tem bolsas para países diferentes. Por isso, normalmente só oferecemos bolsas aos cidadãos desse país. Por isso, procurar os projetos com seu país. E no caso do Instituto Confúcio é mais fácil, mas outros projetos, porque tem projetos diferentes, né? No caso do Brasil, por exemplo, assinaram-se um convênio no ano 2012 sobre essas bolsas, porque tem esses convênios entre governos. Por isso, ver ao seu país, ok? Por isso, esta é uma parte que eu posso explicar, né? Tem algumas pessoas, eu já vi assim, tem muito brasileiro que, por exemplo, tem dupla nacionalidade, né? Principalmente a portuguesa, alguns têm a italiana. Eu já vi alguns brasileiros buscarem por esses caminhos. Ao contrário, não é um estrangeiro aqui no Brasil. A bolsa da embaixada é só para nacional, brasileiro. Mas se for ao contrário, se você for um brasileiro e tiver um outro passaporte, pode ser que você encontre, né, no âmbito europeu, da comunidade europeia, ou, enfim, dentro do seu contexto. Mas é. É muito competitivo, a PQU. Sim, sim. É verdade. Todo mundo quer, né? Não tem jeito. É Muito pegar a mais, muito mais. mas é uma coisa assim, aí vai dentro dos seus objetivos, do seu tempo, se você está com pressa, mas às vezes vale investimentos, de repente tentar mais de uma vez, ou esperar mais um ano e se preparar mais, porque realmente eu escuto isso muito dos meus professores, sabe? A gente tem muitos debates que eles falam: olha, a gente só está tendo esse nível de informação aqui, a gente só está tendo esse nível de convidado, porque isso daqui é a Universidade de Pequim. A gente só tem isso na Universidade de Pequim e Tsinghua, né, que se equiparam. Existe isso também, né? A informação que você vai ter acesso, as pessoas, os palestrantes, não é só os alunos, mas os palestrantes, os eventos. Então, de repente, dentro do seu objetivo, vale, né, o sacrifício, de às vezes até tentar mais de uma vez, não sei. Tem que botar na sua balança pessoal mesmo. Essa pergunta do Marco, que na área profissional, qual nível de chinês é exigido para aplicar a uma vaga de emprego? Depende qual área, né? Acho que Da vaga, da senioridade. não tem uma limite nesse sentido. No nosso caso, por exemplo, na nossa universidade, nós temos professores de português, ok? Por isso, nesse caso, não temos requisito da língua, mas sim
a língua também é difícil para você sobreviver num país se você fala nada de língua local, não é? Por isso, as línguas, ou qualquer língua, sempre ajuda. Por isso, não tem requisito, depende da sua área. Se você fazer pesquisa sobre a China, você tem que conhecer muito bem a língua chinesa, como China Studies Program. Você fazer pesquisa sobre a China, sobre a filosofia, economia, história. Nesse caso, você tem que falar muito bem a língua chinesa. Nessa área que é da vaga, do emprego, da sinologia, vamos dizer assim. Por isso, depende da área. Também da área. Se for na ciência e tecnologia, provavelmente elas falam mais inglês, não é? Nesse caso, não tem uma requisito da língua chinesa, mas sem a língua, você também não tem como sobreviver fora o seu laboratório, né? Por isso, as línguas sempre ajudam. A adaptação é muito mais difícil. É, É importante mesmo. E porque com a língua você também entende a cultura, né? Uma coisa leva a outra. São coisas que estão muito intrincadas, então realmente você se torna um profissional completo, até na hora de lidar. Porque, assim, lidando, por exemplo, aqui no Brasil, lidar com gente já é difícil, né? Dentro de pressão, prazo, no ambiente profissional. Quando você tem a barreira não só do idioma, mas também da cultura, a forma como você escreve um e-mail, isso eu via muito trabalhando com M&A. A forma como a gente escreve um e-mail para um cliente americano é totalmente diferente da forma como a gente escreve para um cliente chinês e um cliente brasileiro, né? O brasileiro é diferente do chinês, que é diferente do americano. A forma, inclusive, por exemplo, quando a gente tem memorando, de o cliente tem uma dúvida, você acha que essa é viável o que eu quero fazer? Resumindo muito, tá? Por exemplo, com o americano a gente coloca a resposta logo no início, entendeu? Com um brasileiro a gente bota só no final, a gente tem uma introdução, a gente dá uma valorizada, porque isso é cultural. Com um americano, se eu fizer isso, ele não vai ler. Você tem que pegar a atenção dele nas primeiras linhas. Então, tudo isso é você estudando a cultura, você estudando a língua, são coisas muito intrincadas. E no ambiente profissional, que já é geralmente estressante, você tem correria, você tem prazo, se você ainda tem mais esse desafio, fica mais desgastante ainda, né? Você sabe me dizer, a última pergunta aqui, como as universidades chinesas estão divulgando a sua filosofia? É uma área de interesse forte deles? Eu acho que essa última pergunta, professora Tchau, é perfeita para responder, mas, né, não, é com uma boa certeza. pergunta, não é? É, Sim, não, é assim, não sei se não falta investimento da bolsas de humanos, de facto, hoje em dia, passamos um período, de fato, que quando faltamos dinheiro do governo, mas hoje em dia acho que temos cada vez mais investimentos nas bolsas de na ciências China. humanas. Por exemplo, sobre a sinologia. Começamos a valorizar quanto mais sinologia ou China Studies. Por isso, nessa área, quando você chega a casca nível 5 não falta bolsas, ok? Para fazer mestrado, doutorado. Por isso, depende sobre a filosofia. Porque a filosofia na China, nós não temos cursos de filosofia de graduação. Mas dessa graduação, que já tem mestrado, doutorado, quanto o nível mais alto, né? Por isso, essa é uma área muito interessante. É uma área muito interessante. Por isso, temos cada vez mais investimentos nessa área da filosofia Sim. tradicional, que é como confucionismo. Não, estou assistindo uma série de palestras pelo ex-colega sobre o Wang Yangming. De fato, o Wang Yangming está continuando com o confucionismo, mas de outra maneira. Por isso, na China, quando a China passamos esse período da pobreza, nós começamos a investir mais e começamos a valorizar mais a filosofia tradicional da China. E essa questão de investimento falta muito mais no Brasil do que na China. Porque, por exemplo, a gente falou da bolsa da embaixada, a gente falou de Confúcio. Essas bolsas não discriminam a questão do programa, né? Você pode ser tanto de humanas quanto de exatas. Mas existem bolsas, assim, no âmbito internacional em geral,
são específicas para as exatas. Mas uma coisa que a gente vê observando, e a gente está sempre, né, no próximo passo, a gente vê Estados Unidos e China, como eu mencionei, tecnologia desenvolveu, a parte social não. Né? Quando a gente tem uma guerra, a gente precisa de diplomatas, a gente precisa de advogado, a gente precisa de historiadores, a gente precisa de filósofos. Então a gente está começando a ver, até quando eu falei muito rápido da questão do metaverso, mas dentro do debate do metaverso, eu tenho pesquisado muito isso no meu doutorado, a necessidade de profissionais de humanas. Porque a gente está falando de tecnologias, por exemplo, o ITS publicou recentemente um artigo breve mencionando, por exemplo, dentro do metaverso, se houver um caso de estupro, como é que faz? Isso é direito, gente. Não é só programador. É direito, é comportamento humano. Quais são as consequências? Então, a gente começa a ver que as grandes potências já estão começando a perceber que as tecnologias desenvolveram em descompasso com a questão do desenvolvimento humano. Porque a gente está em pleno 2023 e a gente está vendo guerra com bomba, né? A gente achava que ia ter guerra com hacker, mas a gente está vendo guerra com bomba acontecer no mundo. Então, assim, é uma tendência para os próximos anos cada vez mais ter mais oportunidades para humanas. No Brasil, que realmente tudo a seu tempo, né? Dentro, os países vão caminhando de acordo com o seu grau de desenvolvimento socioeconômico, mas com relação especificamente a quem perguntou, provavelmente quer estudar filosofia na China, sim, que inclusive muitas dessas bolsas sequer têm discriminação com relação à área. Sobre essas bolsas, de facto, no caso da China, no década, vamos dizer assim, no década 80, no início da reformatura e essa abertura da China, né? Não tínhamos condições para oferecermos bolsas do governo com essa população depois de 10 anos da Revolução Cultural. Mas hoje em dia, depois de 40 anos desse desenvolvimento econômico, né, já temos condições, por isso estamos a contribuir, ok, não só para os chineses, para o mundo. No meu caso, por exemplo, comecei meu estudo português no final, no século passado, no ano 1999, mas fui a Portugal, fui à Universidade de Coimbra com uma bolsa da Fundação Oriente. Mas hoje em dia, a China já tem condições para pagar todas essas bolsas. Por isso, acho que sim, é um período, depende do período, né? Por isso, aqui, essa pergunta sobre as bolsas Ciências Humanas, coloquei aqui o site China Studies Program. Quando você chega ao nível mais alto, não falta nada. E esse projeto também tem uma bolsa sim, é muito mais alta do que outros projetos, incluindo as passagens. Por isso, tudo depende. A porta é aberta, tem todas as possibilidades, tudo depende do seu esforço, né? Sim, o pergunta do Marcos, que possui muitas bolsas na área de história nas universidades chinesas. Temos bolsas, sim, essa também está incluindo tanto no China Scholarship Council, como no Instituto Confúcio e nesse projeto do China Studies Program. Não quer dizer muitas bolsas, mas acho que temos bolsas suficientes para os qualificados. Por isso, tudo depende. Este ano, por exemplo, nós oferecemos uma bolsa da China Scholarship Council para um aluno do Confucius Club na UF para fazer mestrados da história da China aqui na minha universidade. Por isso, espero que ela continue e fazer doutorado aqui. Faltam não só brasileiros, faltam americanos que fazer que estudam a história da China. Ao contrário, aqui na China também faltam pessoas que só estudam sobre a história do Brasil. Sem conhecer a história, você não tem como entender hoje em dia. Por isso, história é uma parte critical para entender o que hoje. Por isso, tanto no caso do Brasil como aqui na China, acho que a história é uma parte fundamental para entender a realidade, entender o pensamento, né? Por isso, não faltam bolsas de história. Com certeza. E a senhora mencionou um ponto muito importante, a questão de ter poucos brasileiros. Eu tenho visto muito isso no meu programa,
A gente está sempre em congressos, né? Agora com a pandemia teve muito congresso virtual, e no âmbito da educação, né? Todo mundo, quando você fala que é brasileiro, todo mundo quer ouvir mais. O que está acontecendo no Brasil? A educação brasileira, em absolutamente todos os eventos que eu fui de educação, eu fui a alguns, você fala Brasil, a primeira coisa que as pessoas falam, nossa, Paulo Freire é meu livro de cabeceira. Eu escutei isso de americanos, finlandeses, chineses, e não tem falta, não só brasileiros, mas latino-americanos em geral, em muitos desses ambientes. E muitas vezes é por falta de informação. E eu gostei muito de uma frase que a professora Ana Tchau falou agora. Não faltam bolsas para pessoas qualificadas. Porque às vezes a gente fala, vai, tem oportunidade, as pessoas ficam com a sensação de que vai, tá fácil, a porteira tá aberta. Você tem que fazer a sua parte também. São instituições muito qualificadas, existe um critério de seleção. O ponto, principalmente da Shenzai, é disseminar informação, que eu acho que é a grande barreira e as pessoas sequer têm noção. São duas coisas. Ter acesso, quais são as bolsas, como é que eu acho, e uma outra coisa também, a pessoa idealizar que aquilo para ela, entender a dinâmica geopolítica, ver que é possível, não é uma coisa de outro mundo, porque falta às vezes muitas referências. Eu falando assim do meu mundo do direito, todos os meus colegas faziam LLM nos Estados Unidos, que é o mestrado em direito. É a minha referência. O dia que eu peguei e falei vou para a China, eu era um ET no meio daquela gente. E não quer dizer que seja errado, não quer dizer, sabe, era o melhor para mim. E às vezes, por a gente não ter muitas referências, nem todo mundo tem muitos amigos que foram para a China, nem passa no radar daquela pessoa. E às vezes ela está perdendo uma oportunidade que vai mudar a vida dela. Então, assim, é por isso que essa é a missão da Shenzai, assim, espalhar realmente a informação primeiro e a ideia, trabalhar nessa conscientização de que é uma opção. Vamos sair do óbvio, né? Não existe só Estados Unidos e Europa. Vamos sair dessa visão orientalista e ver a China que, além de ser incrível culturalmente, de paisagens e culinária, uma grande potência, gente. Tá ditando tendência. Tem uma pergunta de Arthur, que possuem muitas bolsas. Não quer dizer muitas bolsas, também. Mas temos bolsas nessa área de artes visuais, até tem bolsas na área de, assim, porque aqui na China nós temos universidades, que nós chamamos de, estou pensando no nome, né? Temos bolsas nessa área, temos bolsas nessa área. Cada universidade tem uma faculdade de belas artes. E também temos uma universidade central de belas artes. Por isso, temos muitas essas possibilidades. Até a área dos filmes. Por enquanto, não temos muitos alunos brasileiros ou muitos alunos americanos, América Latina. Mas estamos tentando trazer um aluno da UF, ele é mestrado na Faculdade de Filmes, não é? Por isso, estamos tentando trazer ele para fazer doutorado nessa área. Faltamos muitas pessoas qualificadas. Por isso, se você estava pensando, você tem que começar a praticar, realizar o seu sonho, começar a preparar, ok? Para aceitar essa cultura diferente. Cada país é diferente, não é bom, não é mal. Brasil não é bom, não é mal, não é melhor do que a China, também não é pior, é diferente. Um exemplo é no ano 2012, quando começou o projeto Ciências Sem Fronteiras, né? Nós recebemos 240 e tal que bolsistas brasileiros do Brasil aqui na China no ano 2013. Mas antes de sair do Brasil, acho que a maioria parte não tinha nada ideia sobre a China, sobre regras na universidade, sobre a cultura, não só aqui na China, acho em todo o mundo. Por isso, esses bolsistas também geraram muitos problemas para Itamaraty. Nós trabalhamos muito nesse ano, não só nesse ano, 2013, 2014, para adaptação à cultura. Adaptação, sim, tem que ter uma ideia, não é? Quando você sair do país, você tem que ter um pensamento muito aberto. Como é em inglês, nós dizemos, when you are in Rome, do as the Romans do. So, quando você está em outro país, outra cultura, respeita.
respeita o povo local, respeita essa diferença. Não é bom, não é mal. China tem uma história da China, mas o Brasil também tem a história do Brasil, né? Por isso, esse projeto Ciências Sem Fronteiras, no início, pelo menos no início, né? Itamaraty dedicava-se muito para resolver problemas de adaptação, não só aqui na China. Na Itália, por exemplo, em outros países, né? Por isso, ah, se você já está pensando em estudar aqui na China, comece a conhecer a China, tanto a língua como a cultura, a história, a alimentação, por exemplo, né? Uma parte muito importante, a alimentação. Sim, esse ponto é muito importante. A gente, até na Hyundai, a gente já tem 2 cursos programados. Eu não sei se vocês conhecem a maravilhosa Carol Tin, que é pós-doc e tá pesquisando na China. A gente vai fazer uns cursos sobre arte chinesa, história chinesa, justamente para complementar isso, sabe? A ideia não é mandar um monte de brasileiro para a China, você tem que se preparar antes, né? Você tem que entender o porquê, para até fazer jus a uma experiência tão incrível e absorver isso tudo. E com relação, só um parênteses com relação a artes visuais que perguntaram, o diretor de Avatar e o diretor, o Zhang Yimou, que é das Lanternas Vermelhas, maravilhoso, eles estudaram em Pequim. Para quem tiver interesse aí, para quem gostar de cinema, fica a dica. Você tem mais uma pergunta da vida, que outra pergunta? Existe racismo contra as pessoas pretas na China? Acho que temos, a chinesa respeita muito estrangeiros, por isso não tem uma raça. Depende, sim. Acho que todos nós somos seres humanos, depende. Como se diz, eu também encontrei algumas, não é problemas, mas casos, ok? Depende a sua, como se diz, ação na China. Como a gente respeita mútua, não é? Não depende a sua pele, mas depende, como seres humanos, temos regras comuns, não é? Respeita a cultura. Por isso, não acho que não temos esse, não. Yeah. E a curiosidade, saber como funciona a educação primária e secundária. Então, essa pode ser na próxima palestra, não é? Porque esse é um tema gigante. Mas quero compartilhar minha experiência, porque sou diretor chinesa do Instituto Confúcio do Brasil desde 2012. Organizei algumas missões à China. Nós até criamos uma escola bilíngue de português e chinês lá no Niterói, que é Brasil-China. Já temos 8 anos de experiência. Esse também foi um resultado de uma missão à China no ano 2013. Por isso, nessas missões, nós temos participantes, diretores das escolas, reitores universitários, para conhecer o sistema educativo na China. É uma agenda muito, muito intensiva para encontrar com os responsáveis das educações nos níveis diferentes, desde MEC até secretário de educação da província, do municipal, e as escolas, universidades, escolas secundárias primárias, até o kindergarten. Por isso, depende dos projetos. Mas esse é um tema para próxima ou próximas palestras, não é? Porque é tema grande. Então, acho que é isso, né? Por isso já chegamos a 40, não quero Thaís ficar muito cansada. Então, Thaís também já coloquei que esse redes sociais de 现在, ok? Vocês, quem tem interesse sobre a China, sobre esses projetos, Brasil-China, vou seguir os sites do Thaís, ok? Que dedica-se muito. Então, muito obrigada. E última pergunta, professora Pai. Por uma apresentação do Thais vai ser disponível. Ok, essa também é Thais, né? A gente vai.
Mas sim, a gente vai fazer ainda muitas apresentações nesse sentido e totalmente alinhado com tudo que a professora Natel falou, em termos desse intercâmbio mesmo, né? Não é só questão intercâmbio empresarial, comercial, é cultural, é uma coisa global, é completa, né? Então ainda vai ter muita. Acompanhe a agenda desse ano. E nas próximas semanas a gente já vai ter muito conteúdo gravado direto de Pequim. Acompanhe. Uhum. Então, muito obrigada, Thaís. Muito obrigada a todos para acompanhar esta palestra do Thaís. E depois a gente vai começar a série de palestras que estamos pensando viajar na China e viajar no Brasil. Vou convidar colegas para falar sobre a China e estou pensando convidar os brasileiros para falar sobre o Brasil. Vale a pena promover o Brasil aqui na China, porque também não conhecemos muito bem. O Brasil não só tem futebol, o Brasil não só tem essa violência, o Brasil tem muito mais partes positivas para nós aprendermos aqui na China. Por isso, para quem tem interesse em fazer palestra, promover o seu estado, pode encontrar comigo, tá bom? E depois a gente vai ter palestras sobre as bolsas da China, porque temos bolsas diferentes, de níveis diferentes, áreas diferentes, né? Por isso, pode continuar a seguir esse site do Xianzai e também o site do Confucius Classroom na UF, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Aqui, daqui a pouco, vai começar o ano novo chinês, no dia 22. Entramos no ano do coelho e espero que todos vocês que tenham um ano novo com muita saúde, muitas facilidades, muitas prosperidades, muitos êxitos, tá bom? Então, muito obrigada, Thaís, mais uma vez, muito obrigada a todos, ok? E espero que encontramos na próxima palestra, tá bom? Obrigada, 谢谢 pessoal. Thaís, 谢谢. E Beijo. boa noite a todos, tá bom? Então, vou fechar Boa daqui, noite. ok? Olá, professora Burma. Professora Burma era reitor da Universidade Federal de Santa Maria. Ah, que Ela legal. Prazer, contribuiu professor. muito para esse intercâmbio entre a China e o Brasil. E nós começamos o projeto da língua e cultura chinesa com a Universidade de Santa Maria, que desde 2021, acho que daqui a pouco vai receber alunos da Universidade de Santa Maria, não só Santa Maria, também parcerias aqui de Santa Maria aqui. Muito obrigada, o reitor. Prazer, professor. Olá, ni hao, Marco, ok? Muito obrigada. Muito obrigado a Obrigada. vocês aí, obrigado mesmo. Obrigado, Thaís. Ótimo, foi ótimo. Eu agradeço. Ah, obrigada. Ainda vamos nos falar esse ano, hein? Para possíveis Vamos parcerias lá. também. Vamos ver que é uma possibilidade de encontrarmos aqui na China com Thaís, com o professor Burma e com outras pessoas, com Marcos, Túlio e tal, ok? Vamos ver toda a possibilidade, tá bom? Então, vamos encerrar daqui, ok? E boa noite a todos. Tchau, Boa 再 noite. 见，再见， Obrigado. 再 Boa 见。 noite.